Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, sensação térmica de 29 graus. Bom, previsão de chuva só para amanhã, hoje não tem mais, graças a Deus, 10 da manhã, 12 horas, deve dar uma chuvinha aí rápida, muito leve. Depois deve voltar a chover às 8 da noite, mais leve ainda. E chove um pouquinho mais forte às 11 da noite de amanhã. Então, o sábado aí praticamente sem chuva. Não tem mais chuva agora à noite, dá para aproveitar muita coisa. Chegando então com esse tema silêncio, cochilo enganador e casamento fast food. Coisas bem diferentes. Mas há um mês mais ou menos eu vi uma reportagem que me deixou muito intrigada a respeito de uma sala, um compartimento que existe lá na sede da Microsoft em Redmond, Washington, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Essa sede da Microsoft tem uma sala que é considerada a mais silenciosa sala do mundo. Todo e qualquer som de ambiente externo não consegue penetrar nessa sala e qualquer som que seja produzido na própria sala é completamente impedido de ecoar. Então, é uma sala, não dá nem pra gente que vive arrodeado de som, do vento, de equipamentos eletrônicos, de tudo. Não dá nem pra gente imaginar o quão silenciosa é essa sala. Mas eu vou tentar passar aqui o quanto, o nível de silêncio dessa sala, pra gente ter uma ideia, pelo menos. Para se ter uma ideia, então, ela é chamada de, não é nem de sala, não é nem o nome apropriado, é uma câmera anecoica, porque ela não cria eco algum. Anecoica, então, viria aí de sem eco. E se você tentar aplaudir lá dentro, o aplauso vai soar de uma forma tão diferente, tão estranha, que vai ser até assustador. Pelo menos é o que dizem lá as pessoas que frequentam essa sala. O som dessa sala é tão baixo, que ele se aproxima do que os matemáticos denominam de zero absoluto. A gente tem esses conceitos filosóficos, da matemática, e às vezes fica meio perdido do que significa. Mas para se ter uma ideia, se a gente tivesse uma escala desse zero absoluto, o passo seguinte, mais abaixo dessa escala, seria o vácuo, que a gente tem aí, por exemplo, no espaço, no espaço sideral, no universo. Porque é a absoluta ausência de som. Lá realmente não há som, não há como propagar. No vácuo, o som não se propaga. Então, nessa sala é quase isso, mas para o nosso ouvido é o zero absoluto. Aí, o que acontece, então, dentro dessa sala? Acho que essa é a grande curiosidade. Vou tentar explicar aqui. Segundo o criador da sala, ela oferece uma rara experiência sensorial. Eu só posso mesmo imaginar. O criador dela se chama Handraj Gopal. Com esse nome deve ser um indiano. Mas ele é um cientista de audição e fala. Principal criador, como eu disse, dessa sala que a gente não deve chamar de sala, deve chamar de câmera anecoica, lá da Microsoft. E ele diz que, aí eu vou abrir aspas para não parecer que eu estou aumentando aqui. Assim que alguém entra na sala, imediatamente experimenta uma sensação única e estranha, difícil de descrever. A maioria das pessoas já acha a ausência de som muito alta. Olha que coisa louca, Não tem som e a gente acha que aquilo é alto demais. E sente uma sensação de preenchimento dos ouvidos ou um zumbido. Sons muito fracos tornam-se claramente audíveis
porque o som ambiente é excepcionalmente baixo. Quando você vira a cabeça, consegue ouvir esse movimento. Vira aí sua cabeça, você não escuta. Mas nessa câmera anecoica você consegue ouvir. E aí ele ainda diz, você consegue se ouvir respirando, o que soa alto. Então imagine que hoje a gente tem que estar assim num ambiente muito silencioso para conseguir captar a nossa respiração, né? Perceber o movimento, o som da respiração. Nessa sala você vai ouvir imediatamente, né? E não precisa então parar, relaxar para começar a prestar atenção na respiração. Aí, assim, para explicar melhor, né, o que acontece aqui fora, os nossos ouvidos eles estão constantemente sujeitos a algum nível de som, que é o que eu digo, né? A gente está sempre vendo vento passar, carro, som de equipamento, um movimento de alguma coisa, né? Tem sempre algum movimento, mas não é só por causa do nível de som mesmo, não. É porque sempre há uma certa quantia de pressão do ar sobre os nossos tímpanos. Mas nessa câmara, essa pressão, ela some, ela não existe, porque não há som refletido nas paredes. As paredes são feitas de uma forma que não refletem som algum. Eu acho que deve ser uma coisa extremamente agoniante, para ser sincera. Quem vê a sala, não dá para ver a sala toda na reportagem que eu vi, então, há uma foto de um pedaço dela, mas quem vê diz que parece com uma cebola. O projeto parece uma cebola. São 6 camadas de concreto e aço para desconectar a sala do prédio onde ela se encontra e assim também desconectar do mundo, né? Também foram usadas pequenas estacas que são feitas de fibra de vidro e essas estacas são colocadas a um certo espaço no chão, nas paredes, no teto, né? Para quê, né? Para quebrar as ondas sonoras, né? Evitar que as ondas consigam seguir continuamente. Então, ela quebra a onda e evita que elas retornem à sala. Ela chega ali e quebra. Não, é um conceito muito abstrato para mim, mas é assim que é feito. E o chão é uma rede suspensa de cabos absorventes de som. Então, você pisa lá, mas nem a sua pegada, né, nem a sua pisada lá vai fazer algum barulho. E para se ter uma ideia, as paredes têm 12 polegadas de concreto. Não fiz a conta, mas aqui de cabeça, digo sem medo aí, que dá o quê? Quase uns 30 centímetros deve ser de concreto puro, então. Aí qual é o resultado? Um nível sonoro de menos 20,3 decibéis. Ou seja, porque como é que a gente tem numa escala menos 20,3? São 20,3 decibéis abaixo do que a audição humana consegue captar. Então não é nem zero, porque zero significa que a audição humana já não consegue captar. Nessa sala é menos 20. Então imagine aí como é então a sensação desses sons que a gente não consegue ouvir normalmente e lá consegue. Então quando você entra na sala, vamos para a sensação mesmo. Primeira coisa que você começa a ouvir são as batidas do seu coração. Olha só, que a gente só escuta quando tá com ele acelerado, palpitando, um ataque cardíaco, né? Normalmente tá passando mal, então você já tem aquela sensação de que tá passando mal, porque a primeira coisa que você vai ouvir são as batidas do seu coração. Quando você se mexe, os seus ossos fazem um barulho como se estivessem sendo esfarelados. Já pensou? Né? Então, mexer um braço, né? Mexeu, não precisa nem ser andar. Mexeu qualquer osso que você tem, o barulho é como se tivesse uma coisa lá sendo esfarelada. E no fim, né? Eventualmente, você termina perdendo o equilíbrio, porque a absoluta falta de reverberação termina sabotando a nossa consciência espacial. Vocês sabem que o equilíbrio, né? O labirinto, é um órgão aí dentro dos ouvidos. Então, se você não ouve bem, há uma grande chance de perder também o seu equilíbrio, de ficar em pé e tudo. Então, eventualmente, as pessoas que entram nessa sala, num momento ou no outro, vão se sentir tontas, né? Vão perder o equilíbrio, porque não há som reverberando para dentro dos ouvidos em relação à sala. Tudo que você está ouvindo é do seu próprio corpo, né?
São os seus ossos que parecem que estão sendo esfarelados. É a sua respiração. São as batidas do coração. Aí a gente se pergunta pra que diabo fazem uma sala dessa? Será que é pra torturar alguém lá na Microsoft? Não, e não é só na Microsoft que existe. Existem algumas câmeras anecoicas no mundo. Elas são feitas com o intuito de realizar experimentos para desenvolvimento de equipamentos de áudio, pelo menos lá na Microsoft, sim. Microfones, headphones, todos esses equipamentos que produzem som, caixa de alto-falante, não sei o que, tudo isso. Então, se leva para essa sala para se fazer o teste do som que eles emitem. Às vezes a gente não percebe, mas todos os equipamentos que a gente liga na energia, por exemplo, eles emitem um determinado som. Em inglês isso é chamado de hum, né? Porque é aquele som assim, né? Então, é como é chamado em inglês. Então, tudo que a gente liga faz um som. A gente é que não percebe, ou às vezes tem que estar num silêncio muito grande, aí começa a incomodar esse barulho. Então, essas salas são feitas, acho que na tentativa de diminuir esses barulhos, né, desses equipamentos eletrônicos. Também se leva para lá para fazer teste máquinas de apneia, que são aquelas do sono, né, que a pessoa vai dormir, não pode dormir com uma coisa muito barulhenta, né? Essa máquina vai lhe ajudar a respirar, mas não pode ser muito barulhento. Aparelhos auditivos, porque eles também emitem alguns ruídos. Válvulas cardíacas, por incrível que pareça, tem até um outro trecho da reportagem que numa outra câmara anecoica, um dos desenvolvedores fala que ele tem uma válvula cardíaca e assim que ele entra na sala, ele escuta a válvula dele funcionar. É uma coisa assim, estranhíssima, eu imagino. Desfibriladores, etc, etc, né? Também, nessa outra câmera que eu estava falando aqui, que não é da Microsoft, são realizados alguns estudos do impacto nas pessoas da falta de som. Por exemplo, apontou que pessoas que têm doenças degenerativas como demência, ou que sofrem de autismo, ou que têm déficit de atenção, e quaisquer outras doenças ou síndromes que envolvam ansiedade e hipersensibilidade, por incrível que pareça, essas pessoas, quando entram numa câmara anecoica dessa, elas tendem a achar que a câmara é calma e tranquila. Não dá nenhuma sensação de afobamento, né, de querer fugir do local de tortura, que é normalmente o que acontece com o resto das pessoas. Para se ter uma ideia, lá na câmara da Microsoft, o desenvolvedor, né, que se chama Gopal, ele afirma que o máximo que alguém aguentou ficar lá dentro foi 55 minutos, quer dizer, não deu nem para fechar uma hora. Mas ele diz também que há quem peça, e aí é muito mais comum, ele diz, porque não é uma sala assim aberta ao público, para turismo. Há outras que são, mas essa da Microsoft não é. Mas ele diz que há quem peça, né? Há quem entre lá e peça logo para sair nos primeiros segundos. É tão agoniante que a pessoa não consegue nem ultrapassar ali 10 segundos. Começou já assim, não, deixa eu sair daqui porque não dá certo não. Eu imagino que eu estaria nessa categoria. Já não gosto de ambiente fechado, já tenho uma tendência claustrofóbica muito grande. Imaginem numa sala em que você começa a ouvir o seu próprio coração, sua respiração, seus ossos se mexendo. Gente, é coisa de tortura, me parece coisa de louco. Mas, então existe a sala mais silenciosa do mundo. Está lá posta no Guinness, né? Desde 2015 era uma outra sala, mas passou a ser essa sala que a Microsoft tem na cidade de Redmond, em Washington, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Mas, levando em consideração aqui que eu estou chamando de sala, mas não é nada de sala, né? É chamado de câmara anecoica, né? Porque ela não produz eco nenhum. É um experimento bem esquisito, digamos assim. Partindo então para o segundo tema, né? Que hoje está até em ordem. Normalmente eu boto esse título e mudo a ordem toda. Hoje está em ordem. Esse cochilo enganador. Olha bem, nessa semana saiu uma pesquisa da Universidade de Lancaster, que fica na Inglaterra. E essa pesquisa foi realizada com 32 estudantes saudáveis, é até um número baixo de pessoas, mas foi feita. Com 32 estudantes saudáveis e com baixo consumo de cafeína, quer dizer, não tinha um problema de overdose de café para ficar acordado. E
essa pesquisa, então, utilizou esse pessoal para fazer uma divisão em 2 grupos. E cada estudante recebe... deixa eu dizer qual foi o resultado da pesquisa para a gente poder entender como foi. A pesquisa apontou, então, que o cochilo pode criar memórias falsas. Então, olha aí, o cochilo enganador. Como é que foi feito, então? Esses 32 estudantes saudáveis e com baixo consumo de cafeína foram divididos em 2 grupos. Um grupo foi permitido lá tirar o famoso cochilo e outro grupo ficou desperto, né? Não podia cochilar. Cada estudante lá dos 2 grupos recebeu palavras, né, para olhar referentes ao mesmo tópico. Vamos dizer que fosse o assunto biblioteca, aí tudo que se tem na biblioteca. Então tinha o mesmo tópico, cada um recebeu palavras, não foram sempre as mesmas palavras, né, foram palavras diferentes. E aí cada estudante passou a ter o monitoramento da atividade cerebral com aqueles aparelhos que quem tem problema de sono normalmente passa. Eu não sei se o nome é polígrafo, agora eu estou em dúvida com o nome. Que sai avaliando, né, as ondas cerebrais, a quantidade de sono, oxigênio, isso aqui, tudo. Então, foi feito esse monitoramento e aí a pesquisa mostrou que os estudantes que cochilaram eram mais propensos a lembrar de palavras que não tinham visto e que o lado direito do cérebro era o mais suscetível à criação de memórias falsas. Que coisa mais maluca, né? A pesquisa confirma a desconfiança científica, quer dizer, isso já existia na ciência, de que os fusos do sono, que danados são os fusos do sono? São atividades cerebrais rápidas, que acontecem normalmente nos estágios mais leves do sono. A gente tem vários estágios. Esse estágio dos fusos seria o estágio 2, quando a frequência cardíaca cai, né, ela fica bem lenta e não há movimento ocular. A maioria das pessoas já ouviu falar no sono REM. Eu acho horrível esse nome em português, porque em inglês é REM, que é aquela banda maravilhosa, né? Que é o Rapid Eye Movement, o movimento ocular rápido. Nessa fase, normalmente, a gente sonha, né? E os olhos se mexem muito. Se alguém já teve a curiosidade de observar outra pessoa dormindo, já deve ter visto essa fase. Só que, então, o cochilo fica nessa fase 2, né? A fase dos fusos do sono, que era essa desconfiança, então, científica, de que esses fusos desempenham um papel importante na consolidação de memória de curto prazo, transformando então essas memórias de curto prazo em arquivos de longo prazo. E ainda há a ideia de que eles podem auxiliar no desenvolvimento cortical. Mas aí ficou essa ideia, essa conclusão do estudo, embora ainda não se saiba exatamente por quê, mas o pessoal que cochilou criou a falsa memória de que tinham visto as palavras sem terem visto. E mais, as que eram mais apresentadas do lado direito eram palavras que o pessoal tendia a dizer que fazia parte da memória, sem ter visto. Foi uma outra observação do grupo, por isso que eles dizem que o lado direito do cérebro é que seria o mais suscetível à criação dessas memórias falsas. Então, olhe, preste atenção, cuidado. Cuidado quando você cochilar com o que você se lembra depois, que pode não existir essa memória. Eu confesso que não costumo cochilar. Normalmente, quando isso acontece, é porque eu estou muito doente, ou então estou devendo um sono muito grande. Mas se eu cochilar assim, mais demorado, normalmente, aí eu acho que já não é mais nem cochilo, né? Porque dizem que cochilo são 20 minutos. Mas se eu passar disso, eu já acordo desorientada, não sei nem que dia estou. Se eu estou de manhã, de tarde, de noite, se já é hora de trabalhar, se não é. É uma desorientação grande. Então, além de desorientar, o cochilo ainda pode criar uma memória falsa. Então, a gente tem que ter cuidado com o que se lembra, então, depois que tira esse cochilo. Bom, para terminar, esses casamentos fast food. A gente vê muito aqueles casamentos relâmpagos, né? Eu chamo de fast food porque é rápido. Que ocorrem lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. A gente vê muito em filme, ou mesmo nas notícias, né? As celebridades tomam um porre, aí vão, se casam no dia, no outro dia estão anulando o casamento, arrependido do que aconteceu. Las Vegas é uma cidade pródiga disso, né? É cheia de capelas, tem até uma capela mais famosa, onde você pode casar, ou ser casado, por Elvis Presley, né? Um cover de Elvis Presley lá na cerimônia.
E então muita gente viaja para se casar em Las Vegas, muita gente decide se casar já lá em Las Vegas, depois de uma bebedeira, e depois se arrepende. Em geral, há um arrependimento grande, né? Uma taxa grande aí de divórcio. Aqui, só para lembrar de 2 momentos mais conhecidos de Las Vegas, tem o filme Se Beber Não Case, e Britney Spears, que numa bebedeira dessa se casou e no dia seguinte foi tentar anular o casamento, né? Aquela cantora americana. Bom, mas se você estava pensando que isso só acontece em Las Vegas, já fique sabendo que agora, nesse mês de maio, eles já podem ocorrer a partir desse mês de maio, né? Aqui no Brasil. E sabe onde? Não é em Natal. Lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Né? Um espaço chamado Casamento dos Sonhos, que tem capela, tem Elvis Presley cover também. Já está habilitado para realizar cerimônias nesse estilo lá de Las Vegas. Então já está funcionando. Quem quiser casar assim, vai desembolsar algo em torno de R$ 490 a R$ 1.600, com direito a escolher dentre 3.000 modelos de aliança e 100 figurinos. Olha que chique. Todos vindos de Orlando, né? Todos importados da Flórida. Não são lá da Arizona, onde fica Las Vegas, mas são todos da Flórida, em Orlando, que também é conhecido por montar esses estilos de sonho. O cover de Elvis, olha que coisa chique. Durante lá o casamento, ele apresenta alguns sucessos do rei do rock. E ainda poderá buscar o casal no hotel de limusine ou Ferrari. Olha que coisa chique. Também é possível casar, isso para quem tem o sonho. É possível ir, né, casar na carruagem de Cinderela, né, e usando vestido de princesa e tudo mais. Então, Gramado, que já é uma cidade muito linda, pequena, mas é linda, né, arrumadinha, parece uma coisa bem europeia, cheia de flores e tudo. Agora ganha esse casamento relâmpago, né, o casamento fast food, para o pessoal correr para Gramado e casar. É um novo filão que Gramado tenta colocar aí no seu turismo, que já tem o Festival de Cinema de Gramado, que já é bem conhecido e tudo. Mas você tá pensando que é só isso? Não. Às vezes você tem o sonho de casar, mas não tem um pretendente, né? Então, será que isso vai atrapalhar o seu casamento dos sonhos? Claro que não. Lá, esse espaço chamado Casamento dos Sonhos disponibiliza uma Miss ou um Mister Gramado para ocupar essa vaga. Claro que a cerimônia é de mentira, né? Não vai casar lá de verdade. Mas se o seu sonho é ter a festa, ter a celebração, então já tem gente bonita, pelo menos, para casar com você lá. Nesse casamento para inglês, veja que é sem o juiz de paz, né? Somente os casamentos de verdade lá nesse casamento dos sonhos, somente os de verdade é que são celebrados pelo juiz de paz. Mas tudo lá com cover de Elvis, viu? Para quem quer se programar, o Casamento dos Sonhos funciona todos os dias, das 9 da manhã às 21 horas, né? Das 9 da manhã às 9 da noite. E pode realizar até 100 casamentos por dia. Eu acho que não está ainda com essa demanda toda, não. Mas para quem pretende uma coisa nesse estilo aí, Las Vegas, é bom se programar, porque os pacotes já estão sendo vendidos nas agências de turismo lá de Gramado e certamente já estão sendo revendidos pelas agências de turismo Brasil afora. Mas, já tem casamento fast food no Brasil. Não precisa mais viajar para os Estados Unidos, não precisa mais viajar para Las Vegas para fazer uma cerimônia legal, diferente e, até barato. Porque se é de R$ 490 a R$ 1.600, pra gente ver aqui, casamento tá saindo aí, acho que no mínimo por R$ 30 mil, com tudo que rola por aqui. Você ainda vai viajar, ainda vai ter uma experiência para se divertir pro resto da vida mostrando aos outros, que deve ser filmado, né? Não acredito que façam uma festa dessa e não filmem nada. Bom, programação. Acho que a melhor dica é a festa do Camarão, que começou hoje, vai até domingo na Arena das Dunas, no lounge da Arena das Dunas. Hoje e amanhã, das 18 às 23 e no domingo, das 12, né, bem no horário do almoço, às 21 horas. A entrada é gratuita. São 11 restaurantes participando desta edição, oferecendo pratos criados, eu estou lendo aqui diretamente do FDS da Tribuna, especialmente criados para o evento,
ao preço de, atenção, R$15. Nem é tão caro, né? Lógico que é um pratinho pequenininho, mas já dá para fazer a festa. Comer um negócio diferente. Há ainda 2 pontos apenas com sobremesa. É melhor pular essa parte, né? Sobremesa, sim, os pratos são, claro, todos à base de camarão, porque o festival é a festa do camarão. Entre alguns pratos do cardápio geral do evento estão camarão internacional do Parmegianos, bobó de camarão do Salos, arroz de camarão do Shrimp and Bowl, pizza low camarão da Massa Fina, poutine, acho que é assim que chama, poutine de camarão do Sgt. Pepper's Rock Bar e pizza camarão premium do Pittsburgh. Tem lá até programação para as crianças, com brinquedoteca, pula-pula e bandas infantis. Claro, apresentações musicais, embora aqui não tenha marcado o horário, mas eu acredito que seja à noite. Hoje já tem show de Cleo Lima, que é ex-Revolver e os Caravelho. Amanhã tem Matheus Ferreira, que é ex-Conhaque com Tequila. E no domingo tem Luciano Viana. Então, aqui ainda diz que tem um espaço reservado para negócio, né? Que o pessoal vai comercializar produtos, né? E etc. Na praça de alimentação ainda vai ter um palco para a realização da cozinha show. Uma coisa meio Masterchef, né? Que o povo agora adora assistir. Então, tem muita coisa para ver. É gratuito, só vai pagar quem for comer. E mesmo assim não é tão caro, né? R$15 dá para você se divertir comendo um prato aí dessa festa diferente e até assistir um show musical, né? Que vai ter, embora não tenha aqui o horário, mas eu acredito que seja sempre à noite. Acho que deve ter um site aí na internet com a programação mais completa. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já botei até no blog. Primeiro, um agradecimento, né? Que o blog passou de 500 mil de acessos, né? Mais de 500 mil acessos. Só posso agradecer a todo mundo que tira um pouquinho do seu tempo, na maior gentileza do mundo, para acompanhar o que é que eu ando escrevendo, pensando a respeito das coisas. Devo muito a todo mundo, até porque sempre recebo boas sugestões. E exatamente por isso também botei lá uma postagem hoje, querendo ouvir você que ouve podcast, né? Até quem não ouve eu quero ouvir. Quero saber por que não ouve. Mas como eu tô com as ideias aí, querendo mudar algumas coisas aqui, mas eu já tô recebendo um puxavante aí de orelha, de muita gente dizendo, em time que se ganha não mexe, né? Deixa assim que tá muito bom. Mas de todo jeito eu quero ouvir o que é que vocês estão achando desse podcast. Quem escuta esse, né, se puder opinar, eu vou achar ótimo. E pode criticar, fique à vontade para descer o malho mesmo. Porque eu quero saber se essas ideias que eu estou pensando vão dar certo ou não. Então, preciso ouvir primeiro de vocês o que é que estão achando, para eu saber se eu estou pensando certo. Então, de todo jeito, agradeço, né, os acessos, agradeço quem escuta aí. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. E domingo, 10 da manhã, embora eu acho que o público que escuta esse da sexta não escuta do domingo e vice-versa, mas domingo, 10 da manhã, sobre futebol, tem tanta coisa para falar desse futebol daqui, que não é brincadeira, né? Então, renovo então o convite para todo mundo, agradeço demais a audiência de todo mundo e bom fim de semana para todos e até lá!